gravação começar. Nas últimas aulas, a gente estava fazendo um experimento em vídeo, né? Eu acho que o Bruno talvez não tenha visto esse experimento ainda. Depois, qualquer coisa está lá nas aulas que estão gravadas, mas eu vou projetar aqui na tela também de novo, que assim a gente não tem esse problema. Tá. Agora vocês estão vendo a minha tela, certo? Tá. Então, esse daqui é o vídeo do experimento. Eu vou passar ele uma vez só. Propaganda, tá, ok. O som não é tão importante, mas tudo bem. Vocês conseguem ver aí o vídeo, tá tudo certo? Neste experimento, usaremos um tubo de plástico transparente contendo óleo de soja, Dá para ver ou não, gente? E uma esfera de aço. Tudo certo. Tá. Utilizaremos também um cronômetro digital para medições de tempo e um ímã para atrair a esfera de aço. Inicialmente, iremos estudar o movimento da bolha de ar subindo através do tubo inclinado. Iremos medir quanto tempo a bolha demora em percorrer a distância de 0 a 10 centímetros, em seguida de 0 a 20, passando para a distância de 0 a 30 centímetros, de 0 a 40 até 50 centímetros. Assim, com estes dados, pode-se fazer uma tabela da posição da bolha em função do tempo. Depois disso, podemos fazer o mesmo estudo com uma esfera de aço rolando através do tubo. A diferença neste caso é de que a esfera inicia o seu movimento a partir da posição 50 centímetros, ou seja, a posição S0 da esfera é de 50 centímetros, e não 0 centímetros como é a posição S0 da bolha. Com esses dados, podemos fazer outra tabela. Com as duas tabelas em mãos, podemos fazer um gráfico da posição em função do tempo para os dois movimentos juntos no mesmo gráfico. Por meio destes gráficos, podemos determinar as velocidades dos dois móveis e a equação horária dos dois movimentos, e até mesmo o instante e o ponto de encontro dos dois, no caso deles partirem simultaneamente das suas posições iniciais. Beleza? Então, só reforçando. O experimento, a primeira parte, tem uma bolha de ar que sobe um tubo onde tem óleo dentro. Do lado do tubo tem uma fita métrica colada, na qual a gente usa para ver as posições no espaço da bolha de ar. E junto a isso, também utilizamos um cronômetro para medir o tempo que leva para a bolha subir. A gente começa a contar quando a bolha de ar está na posição 0 da fita métrica. E aí, a cada 10 segundos... desculpa. A cada 10 centímetros, ou seja, toda vez que a bolha de ar passa pela posição que está marcada ali, ó, no tracinho no 10, a gente anota o tempo que aparece no cronômetro e a posição onde ela está. Então, eu já sei que a posição vai ser 10, 20, 30, 40, 50. Mas o tempo tem que ser anotado na hora. Ou seja, a gente tem que colher esse tempo experimentalmente, durante o experimento. Então, com todos esses dados, a gente monta uma tabela, que é essa daqui, onde a gente tem, de um lado, a grandeza espacial, então estão todos os valores da grandeza espacial, que é a posição na qual a bolha de ar está na régua, no momento que a gente pega lá, então do 0, 10, 20, 30, 40, 50. E a gente tem o tempo que a gente observa no cronômetro, né? Aqui ele arredondou o tempo. Então, nesse caso é 0, 2, 5, 7, 10 e 12. Mas se você prestou atenção aqui no vídeo, ó, por exemplo, nesse instante que ele está com o cronômetro na mão, não é 12 segundos exatamente. Ele arredondou.
para colocar na tabela, não tem problema. Agora, o que a gente vai fazer? Durante as últimas aulas, a gente estava estudando aqui a relação do espaço, do tempo, até conseguiu calcular a velocidade já, né? Mas falta uma coisa só para a gente poder seguir adiante com isso daqui, que é fazer o gráfico disso daqui, como ele fala no final. Ah, mas na prova eu vou ter que fazer gráfico? Não, na prova você não vai ter que fazer nenhum gráfico. Só que na prova você vai ter que interpretar gráficos. Eu acho que tem dois caminhos para você ficar bom de interpretar gráficos. Ou você aprende a fazer gráficos, ou você olha um monte de gráficos, tipo uma grande quantidade mesmo, centenas de gráficos, até você entender o que é um gráfico de tal coisa. E aí, se você mudar o assunto, você vai ter que entender, você vai ter que olhar outras centenas de gráficos para entender o que é o gráfico da outra coisa. E cada coisa nova você vai ter que ficar olhando uma quantidade grande de gráficos até entender. Isso é um caminho. O outro caminho é você aprender a construir gráficos, porque a partir do momento que você sabe construir um gráfico, isso daí tanto faz se é para X, se é para Y, se é para Z, tudo gráfico. Então, eu vou tomar essa abordagem. A gente vai construir um gráfico de movimento uniforme, que é isso que a gente está estudando, utilizando esses dados que a gente pegou no experimento nas últimas aulas, né? E que são esses mesmos que está sendo projetado aí para vocês. Então, primeira coisa, vocês peguem aí o caderno de vocês. Se já tiver esses dados aqui anotado da última aula, tudo bem, não precisa anotar de novo, só acha a folha onde é que está. Se não, copia essa tabela aqui no caderno, beleza? Eu vou dar 2 minutos para copiar essa tabela aí no caderno. Então, copia a tabela aí, tem 2 minutinhos. Aí, outra coisa também, se tiver uma régua em casa, pega uma régua. A gente precisa de régua para construir gráfico. Então, já que vão ter que pegar a régua também, eu vou aumentar um pouco, 3 minutos. Já terminaram de copiar e pegou a régua, pessoal? Oi, Evelyn, boa noite. Evelyn, tá aí? Voltei. Conseguiu pegar a régua e copiar a tabela?
Peraí, vou copiar. Tá. Bruno, conseguiu também pegar uma régua aí e copiar a tabela? Ó, você não falou nada, vou assumir que você conseguiu aí, Bruno. Bom, tendo aqui a tabela, espaço e tempo, então a gente vai construir um gráfico. Então, deixa eu pausar aqui a apresentação. Beleza. Vocês estão vendo aqui a minha folha agora, né? Tá. Então, para fazer um gráfico, o que você vai ter que fazer? O gráfico, vocês lembram da escola, plano cartesiano, tem o X, tem o Y, né? Como é que faz lá aquele desenho do plano cartesiano e tudo mais? A gente tem que fazer uma reta na vertical, pode fazer aí o tamanho que vocês tiverem em espaço, não tem problema, dá para aumentar depois, qualquer coisa. E uma reta perpendicular a essa que vocês fizeram. Para deixar simétrico, eu vou fazer assim, ó. Essa daqui eu fiz de 10 centímetros. Então, eu vou marcar aqui o meio dela. Agora, eu vou vir aqui com os 5 centímetros e vou colocar aqui onde eu marquei, ó. Tá perpendicular a essa reta, certo? O que é perpendicular? 90 graus. Lembra lá da geometria. Então, opa, risquei ali sem querer. Vou fazer um risco aqui de 10 centímetros também. Beleza. Aí, esse lado aqui, usualmente, a gente dá um nome para esse lado aqui, né? A gente fala eixo das abscissas. O outro a gente chama de eixo das ordenadas. Mas qual que é o nome mais prático disso daqui? A gente usa só letras. Lembra lá? Quais são as letras comuns que a gente coloca aqui e aqui? Não lembram, gente? Normalmente a gente coloca X na reta horizontal e Y na reta vertical, né? As abscissas, abscissas, lembra lá, xixas, X. Professor, você explicou isso na semana passada ou na outra aula? Não, estou explicando agora, explicação tá. nova. E aqui o Y é na ordenada, mas isso aqui é de matemática, não é nada de física, tá? Então é só lembrando aqui como é que faz um gráfico. Mas se vocês não virem isso aqui em matemática, vocês vão ver ainda. A física, vocês já perceberam, ela usa muita coisa da matemática, né? Quase tudo na física é matemática. Então, ela sempre vai estar um pouco mais adiantada em relação à matemática. Sempre vai acabar vendo as coisas um pouquinho antes na física do que na matemática. Então, aqui a gente está vendo a construção de gráfico que normalmente você vê na matemática, mas eu estou passando aqui na aula de física. Então, vamos lá. A gente normalmente chama isso daqui de X e esse aqui de Y, né? Quando a gente vai construir um gráfico na matemática. Mas aqui a gente não tem X e Y. A nossa tabelinha tem o quê? Quais que são lá o nome das duas colunas da tabela? Seriam os números? Não sei. Não, os nomes lá, o que está escrito lá em cima, na primeira linha da tabela? Espaço-tempo. Isso. Então, eu não vou chamar de X e Y, eu vou chamar de espaço e eu vou chamar de tempo.
Então, aqui já está a primeira diferença da física para a matemática, certo? A gente não faz gráfico de x e y na física, a gente faz de espaço-tempo, ou tempo-espaço, né? No caso aqui, normalmente a gente faz o contrário. Eu caguei aqui um pouco a regra. Então, vamos lá. Vou inverter isso daqui, vocês não viram nada, a não ser que isso esteja sendo gravado. Ops. Então, vou chamar isso daqui de espaço e esse aqui de tempo. Por quê? Poderia fazer do outro jeito? Até pode, não vai estar errado. A convenção é fazer desse jeito. Então, se na sua prova tiver um gráfico de espaço-tempo, ele vai estar com espaço na reta vertical e tempo na horizontal. Por isso que eu mudei aqui. Porque não adianta a gente estudar invertido e chega na prova, você se confunde e erra porque você estudou invertido. Então, vou fazer do jeito mais usual. Espaço no eixo vertical, tempo no eixo horizontal. Beleza. Outra diferença da física para a matemática é que essas coisas têm unidades, né? Elas não são só números. Qual que é a unidade de espaço que a gente tem aí? Tá entre parênteses na frente do espaço. Olha aí na tabela, que eu não lembro. Centímetros e segundo. Centímetros e segundo para o tempo, certo? Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos marcar esse gráfico, vamos marcar esses eixos aqui para a gente poder colocar, enfim, os pontos que a gente tem da tabela. Então, vamos lá. Eu vou marcar a cada meio centímetro, vou fazer um risquinho aqui no eixo vertical e no eixo horizontal. Eu preciso fazer aqui desse lado e aqui embaixo? Normalmente não. Por que que você não precisa? Normalmente. Porque aqui no centro, eu ainda não coloquei nada, mas a gente vai fazer a convenção, que é o centro é a origem. Então, o centro é o zero. Se o centro é o zero, então, por convenção, tudo que vem para esse lado aqui é positivo, está aumentando. Às vezes você até vê um sinalzinho de mais aqui na frente, para indicar que as coisas aumentam nesse sentido. E aqui também é positivo. Tem algum número negativo na tabela? Olhem aí, confiram. Tem número negativo na tabela? Não. Não tem, né? Beleza. Então, não precisa fazer a parte da esquerda nem a parte de baixo, porque não tem número negativo na tabela. Agora, vamos lá. A gente tem que colocar os valores disso daqui. Vou fazer o tempo primeiro, tá? Não, vou fazer o espaço, que está mais fácil. O espaço. Qual que é o primeiro valor que tem aí na coluna do espaço? É o zero, certo? Aí depois a gente tem o 10, 20, 30, 40, 50. Ele está indo de 10 em 10, não tá? Tem um padrão aí bem óbvio. Então, vamos usar esse padrão óbvio a nosso favor. Eu vou colocar aqui o primeiro tracinho, 10. O segundo tracinho, 20. Terceiro tracinho, 30. Quarto tracinho, 40. E assim por diante. Então, é só a gente escrever os números do lado do tracinho. Até lá no final. E agora, o do tempo? Do tempo não tem, né? Uma ordem aí padronizada. Não é? A gente faz de quantos em quantos no do tempo?
que vocês acham aí? Se eu fizer de 5 em 5, vai dar certo? De 10 em 10? De 10 em 10? Posso fazer de 10 em 10. Só que, ó, se eu fizer de 10 em 10 ali, eu tenho 3 números que estão... Eu tenho 2, o 5 e o 7, que estão antes do 10. Eu vou ter 3 números para colocar nesse pequeno espacinho aqui, ó, de meio centímetro, porque a gente riscou de meio em meio centímetro, então é bastante coisa, né? Então vamos pensar no intervalo maior. Vou pegar aqui de 2 em 2, porque aí a gente vai conseguir entender melhor o que é o gráfico, senão o gráfico vai ficar todo espremido num canto só. Então, de 2 em 2, eu acho que vai ficar legal. Então, vai ser 2 no primeiro tracinho, 4, 6, 8, 10, e assim vai indo. Certo? Até o 18. Ou sei lá, até o que vocês conseguiram fazer aí. Beleza. Agora, como é que a gente faz? A gente já tem aqui toda a estrutura do gráfico, né? Desenhamos aqui um plano cartesiano, colocamos aqui os valores em cada espaço. Só falta, falamos o que é cada eixo. O eixo vertical é o espaço, o eixo horizontal é o tempo. Falta só agora o quê? Colocar os pontos no gráfico. Aí você fala, como assim ponto? Não tem ponto ali. Aquilo é uma tabela, tem número. Então, mas na matemática, vocês vão ver que um par de número, a gente pode representar ele desenhando como um ponto. E qual vai ser esse par de número? Vai ser um número do espaço e um número do tempo. Não estou entendendo nada, está abstrato demais. Relaxa, olha aqui no desenho. Na tabela, qual que é o primeiro número que está na coluna do espaço? Dez. Tem um número antes do 10. O 0. Isso. Eu sei que vocês não valorizam o 0, né? Mas ele é um número também. Então, ele é o 0. Então, aqui no espaço, ó, ele está aqui, no ponto 0, onde a gente colocou, onde elas se cruzam. E no tempo, aonde é que está? Qual que é o valor do tempo? O primeiro valor do tempo. 5? Oh, desculpa, 2? Tem um antes do 2 também. Então é 1. Não, eu falei tem um número antes do 2, não quero 1. Tem o 0 antes do 2. Ai, meu Deus. Então, o eu primeiro é... tenho Isso, o primeiro é 0, 0. Então, eu vou fazer uma bolinha aqui, ó, 0, 0. Porque aqui no meio é o 0, tanto na vertical quanto na horizontal. Beleza, isso é muito fácil. Vamos tentar agora o segundo número. Qual que é o segundo número aí na coluna do espaço? 5? Não. Olha aí, gente, é só É o olhar 10? o número que está embaixo do 0. É o 10. 10? Então, beleza. É o 10, não é o 10 embaixo do 0? Aí na tabela? Ah, em centímetros? O 10 está no espaço, né? Espaço, centímetro, tá lá 0, 10, não é isso? Uhum. Então, beleza. O 10 é o segundo aí. Então, a gente sabe que o 10 vai estar aqui, ó. Aí você coloca a régua em cima aqui do tracinho do 10, e aí você faz, se tiver um lápis, é até melhor fazer com lápis. Se não, você faz assim com a caneta bem de levinho aqui um risco, ó. Bem de levinho. Tá? Só para a gente saber que essa é a linha do 10. Beleza? Sim. Agora,
a gente vai fazer o do tempo. Qual que é o número aí que está embaixo do zero, no do tempo? É o 2, né? Isso. Então, eu vou vir aqui, ó, no tempo, o 2 está aqui. Eu alinho a régua aqui e eu faço a mesma coisa, bem fraquinha aqui, ó. Se tiver um lápis, faz até de lápis. Tá vendo aonde essas duas linhas que você fez se cruzam? A minha, no caso, foi aqui, ó. Você vai lá e desenha uma bolinha, um pontinho aí, pinta um pontinho preto. Vocês conseguem ver o que eu fiz? Sim. Beleza. Conseguiram fazer o pontinho de vocês também? Sim. Conseguiu também, tá lá? Bruno Consegui. também. Tá. Então vamos lá. O próximo é o 20. Então o que que a gente faz? Coloca a régua aqui no 20, alinha ela, faz uma linha aqui bem fraquinha. Aí qual que é o próximo no do tempo? Olha aí, depois do 2, é qual? 4. Não, olha lá na tabela. A gente tem que olhar o que a gente tem na tabela. 5. É o 5. Aqui, na linha, no eixo do tempo, a gente tem o 5? Não tem, né? Porque a gente fez de 2 em 2. Mas aonde que estaria o 5? Matematicamente, aqui como um número. Ele está depois do 4 e antes do 6, não é? Isso. Ele estaria, então, aqui no meio, entre o 4 e o 6. Eu posso pegar até a régua aqui, ó, medir e calcular e ver aqui na régua onde que está o exato meio aqui. Porque exatamente no meio é onde está o 5, né? 4, 5, 6. Isso. Então, agora eu venho aqui com a régua e faço uma linha aqui fininha no 5. Acabei fazendo uma linha muito espessa. Cadê meu Então, o meu segundo ponto está aqui. Peraí, deixa eu ver uma coisa. Aí liga essa linha a que ponto, professor? Do 5. Ó, você fez aqui a linha do 5. Sim. Aí você fez a linha do 20 também? Fiz. Ah, liga o 20. Liga do 5 no 20. Por quê? Porque o 20 é o terceiro número da tabela. E o 5 da coluna de espaço. E o Aí o 5 é o 7 liga terceiro o número 30. com o tempo. Exatamente. Você pegou a lógica do negócio. Então, agora, se você fizer de lápis, por isso que eu falei que lápis é melhor, porque aí você pode vir aqui e apagar, né, a linha, aí não confunde. Como eu não tenho lápis aqui, eu estou fazendo de caneta, tentando fazer bem fraquinho. Então, vamos lá, fazer a linha do 30 aqui, bem fraquinha. E vou fazer a linha do 7. 7 também não tem, aqui no eixo do tempo. Então, aonde que eu vou fazer o 7? Está entre o 6 e o 8, certo? Exatamente no meio. Então, eu venho aqui, faço um risquinho no meio. Eu sei que esse risquinho é o 7. Eu nem preciso escrever. Naquele ali eu escrevi 5. Eu não preciso escrever porque eu já sei que esse aqui é o 7. Certo. Então, faço uma linha aqui fininha. Peraí, acho que acabou travando aqui. Deixa eu virar a câmera.
Beleza. Estão conseguindo ver a minha folha ali? Sim. Tá. Então, eu fiz aqui, ó, no 7 e no 30. Eu fiz um pontinho. Mesma coisa para o 40. Faço uma linha aqui fininha. E o 40 tá no... O tempo No do 10. 40 é o 10, não é isso? Isso. Beleza. Então, vem aqui no eixo do tempo. Faço uma linha aqui fininha. Fiz tão fininha aqui que eu nem tô conseguindo ver. Ó a cegueira. Ó, fiz aqui o pontinho. Agora é o 50. Vamos lá. O 50 é o 12, né? Tá aqui. Beleza, não tem mais nada. É do 0 até o 50. Olhem agora aí para a folha que eu fiz e olhem aí o que vocês fizeram no caderno de vocês, na folha de vocês. Tá parecido? Tem que estar parecido. O meu tá. Beleza. Evelyn, você conseguiu fazer? Tá parecido? Bruno, também, se Sim. quiser pronunciar aí. Sim, acompanhei aqui. Show, todo mundo conseguiu fazer. Bruno falou que também deu certo dele. Tá, então a gente colocou aqui os pontos. Agora eu sei que vocês estão olhando para esses pontinhos aí na linha e tá dando uma coceira na mão de vocês. Vocês estão querendo ligar esses pontos. Não tá? Não tá dando vontade? Esses pontos aí não tá dando vontade de ligar? Sim. Super, professor. Nossa Senhora. Então, dessa vez, eu vou deixar vocês ligar esses pontos. Mas como é que a gente vai fazer? Coloque, então, a régua aqui na diagonal, de um jeito que passa por todos os pontos. Lembrando que o 0 também é um ponto, tá? Não vai esquecer dele. Ele é um ponto porque ele estava lá na tabela. Se ele não tivesse, não seria. E a gente vai traçar aqui, ó. Então, a gente teve aqui como resultado uma reta aqui na diagonal, certo? Conseguiram entender? Viram que tem a régua aí, eu não estou enganando ninguém, dá para ver. Sim. Tailá, conseguiu fazer a reta, Bruno também, certo? Então, isso que a gente fez foi a construção de um gráfico da física. A gente tinha dados que a gente colheu de um experimento, dados do espaço e do tempo, e a gente construiu o gráfico. Então, agora vocês sabem construir um gráfico. Se vocês verem qualquer tabela com dois números, e esses números são coisas que estão relacionadas, aqui no caso estava relacionada, né? Eu não dei número qualquer. A gente tinha a posição da bolinha na régua e tinha o tempo no cronômetro. Eram duas grandezas que estavam relacionadas. Com isso, a gente elabora um gráfico. Agora, digamos que você vai lá fazer a prova. Como eu falei, ninguém vai pedir para você construir um gráfico lá. O que eles vão pedir é para você interpretar o gráfico. Então, eles vão te dar esse gráfico aqui. Primeira coisa, você olha para um gráfico desse. O que é isso? Como é que você lê? Quando tem uma imagem, a gente quer saber mais da imagem, a gente lê a legenda, não é?
Você vai lá no post do seu amigo no Instagram, tá a imagem, tá a legenda. Beleza. Com gráfico é a mesma coisa. O gráfico é uma imagem, é um desenho que a gente fez aqui. E ele também tem legenda. Qual que é a legenda do gráfico? São as palavras que estão escritas aqui, obviamente, né? Então, ó, nesse eixo vertical, eu tenho o espaço, que está medido em centímetros. Nesse eixo horizontal, eu tenho o tempo, que está sendo medido em segundos. Eu tenho uma reta aqui na diagonal. Isso é o que eu leio desse gráfico. Essa é a parte de leitura. Eu olhei, eu li o que está escrito e falei que tem uma reta ali. Isso todo mundo consegue fazer. E a parte da interpretação, que é o que o exercício vai cobrar com vocês. Ó, vamos olhar aqui o seguinte, tempo. Tempo sempre aumenta, não é? O tempo sempre vai passando no relógio. Até hoje a gente não tem máquina do tempo para voltar, então ele vai sempre para frente. Então olha aqui, ó. Enquanto o tempo estava aumentando, o tempo estava passando, vindo para essa direção, o que estava acontecendo com esses pontos aqui? Eles estavam aumentando ou estavam diminuindo? O que parece para vocês intuitivamente? Aumentando, isso. Além da gente saber que está aumentando, o que mais a gente pode saber aqui, olhando para isso? Eu posso dizer o quanto está aumentando. Eu sei que em 2 segundos ele estava na posição, primeiro, né, em 0 segundos ele estava na posição 0 centímetros. Em 2 segundos ele estava na posição 10 centímetros. Olha só como é que eu leio o gráfico. Em 5 segundos, 5, porque é a marcação que está aqui, segundos, porque é o que está falando aqui na legenda do eixo. Aí eu subo aqui até chegar no ponto. E aí eu vou para cá até bater em um número que está aqui, no eixo vertical. Então, em 5 segundos, ele estava na posição 20 centímetros, porque é o que está falando aqui, que esses valores estão em centímetros. Lembra que a física é a sua professora chata de matemática, que você tem que sempre falar 5, 5 o quê? Ai, 5 maçã, professor. Então, no gráfico da física é a mesma coisa. Não adianta só falar o número, tem que falar qual que é a unidade. Então, é 20 centímetros, é 5 segundos. Então, aqui, ó, 8, eu venho aqui, na verdade não é 8, ó, tá no 7. 7, eu venho aqui, 30 centímetros. 7 segundos, 30 centímetros. E assim por diante. Só olhando desse gráfico, dá para a gente saber que conforme o tempo está passando, a posição desse objeto está aumentando. Ele está se deslocando positivamente. Como assim positivamente? Olha, se em 2 segundos ele estava no 10 e em 5 segundos ele estava no 20, ele está andando para frente, não é? Para frente, no sentido, na física, no jargão da física, a gente fala positivo. Então, nesse gráfico, eu sei que o movimento do objeto é positivo, ele está andando para frente. Assim como o carro anda na pista certa, está andando para frente. Quando a gente fala que o carro está andando para trás, quando ele está andando na contramão, não é? Ou então quando ele está dando ré, andar para trás é sempre diminuir a posição. Então, se a partir desse ponto aqui eu começasse
o meu carrinho, a bolha de ar, né, no caso, começasse a fazer isso daqui, ó. Olha só para esse gráfico agora. Até esse ponto, ele estava andando para frente. Como que eu sei que ele está andando para frente? Porque a posição está aumentando ao mesmo tempo que o tempo está aumentando. Agora, nessa parte aqui em azul, a posição está diminuindo, enquanto o tempo está aumentando. Olha só, nesse ponto, ele estava na posição 50 centímetros. Quando o tempo passa do 12 para o 14, ele vai estar na posição 40 centímetros. Quando o tempo passa do 14 para o 16, ele vai estar aqui no meio, entre o 40 e o 30, ele vai estar aqui no 35. Então, aqui, a posição dele está diminuindo conforme o tempo aumenta. Isso quer dizer que o objeto está se movendo ou que o objeto está parado? Me respondam vocês. Gente, se a posição diminui conforme o tempo passa, o objeto está se movendo ou o objeto está parado? Ele tá se movendo, só que ele tá diminuindo, né? Tem lógica. Isso. Ele está se movendo para trás. Tem como a gente se mover para trás no mundo real? A gente pode andar de costas, a gente pode dar marcha ré no carro, a gente vai continuar se movendo, só que a gente vai estar indo para trás, certo? Sim, correto. Então, se a posição estiver mudando, ele está em movimento. Então, tanto essa reta aqui quanto essa reta aqui, tanto se ela estiver crescendo quanto se ela estiver diminuindo, ele vai estar em movimento. A questão é que esse é o movimento positivo, é um movimento crescente, um movimento que vai para frente. Esse é o movimento negativo, o movimento da marcha ré, o movimento que vai para trás. Na física, a gente chama de movimento retrógrado, que vai para trás. E a gente tem uma última opção, né? As coisas que não estão se movendo estão parados. Como que eu representaria o parado num gráfico? Com uma reta horizontal. Olha só essa reta horizontal. Eu sei que passou aqui, já está ocupando espaço da legenda, mas tudo bem. Ainda está dentro do gráfico, ó. Tá vendo? Ela está batendo aqui no 10 centímetros. Agora, vamos imaginar o gráfico continua aqui. Mesmo que eu não tenha representado, o tempo continua passando, certo? Então, vai de 18 para 20, para 22 e assim por diante, mesmo que eu não tenha escrito aqui. Só que olha só, em toda essa parte do gráfico, se eu olhar aqui no eixo do espaço, ele está na posição 10 centímetros. Então, imagina assim, você está lá com o cronômetro na mão e... Não, você está lá olhando a bolinha. Melhor, eu tô com o cronômetro na mão. Aí você está olhando a bolinha parou no 10 centímetros. Aí eu pergunto para você, eu falo, olha, agora é 20 segundos, que posição ela está? Você fala, 10. Agora é 22 segundos, que posição ela está? Aí você fala, 10. Agora é 24 segundos, que posição ela está? 10. Aí eu vou lá e faço aqui o desenho, ó. 10, 10, 10, 10, 10. Vai ficar uma reta na horizontal.
O que significa, então, uma reta horizontal num gráfico de espaço por tempo, de movimento uniforme? Ele está em movimento progressivo, indo para frente, ele está em movimento retrógrado, indo para trás, ou ele está parado? Qual desses três? Vamos lá, gente, a última pergunta para acabar a aula. Ó, vocês já viram que o primeiro aqui é um movimento progressivo. Sim. Aí O aqui já vai segundo, ficando negativo, né? Tá isso, descendo. retrógrado. Aí tá positivo. Só que ele tá positivo aí, ó. E volta. Ele Tá indo tá. reto. Não, a bolinha está parada na posição É. 10. Ela não está indo reto. Ela está parada no 10. Aqui no gráfico, aqui, ó, a gente está vendo o tempo nesse eixo. Sim. Então, o tempo está passando e a bolinha está parada na posição 10. É a mesma coisa, você estaciona o carro na rua. Aí eu pergunto para você, onde o seu carro vai estar 5 minutos depois que você estacionou ele? Ele vai estar na mesma posição que ele estava 5 minutos atrás. E 10 minutos depois, ele continua na mesma posição. E 15 minutos depois, ele continua na mesma posição. 20 minutos depois, continua na mesma posição. Então fica parado. Digamos que isso vai ficar parado. Então, se você estacionou o carro na posição 10, ele vai estar parado na posição 10. O tempo pode continuar aumentando. Até você pegar o carro, ele vai estar parado. Então, esse aqui é o parado, certo? Não tem movimento quando tiver uma linha horizontal no gráfico de movimento uniforme da física. Então, gente, com isso encerra a aula de hoje, já acabou. Obrigado. Assistam ao vídeo depois. Beleza. Eu vou mandar as anotações da aula lá no grupo do WhatsApp da física, como sempre. E se tiverem dúvidas, vocês sabem, como sempre, pode falar comigo, ou direto no grupo, ou chama no privado, e eu ajudo lá com o que puder, ou então o João também. Vocês têm essa opção. Como eu dei a aula de hoje na quarta, o João vai dar a aula de sexta-feira, tá? Só que fica lembrado isso daí para vocês. Então, na sexta-feira vai ser aula de física térmica, não vai ser a parte de mecânica que vocês já viram hoje comigo. A gente trocou essa semana. E, Evelyn, para você que entrou depois, só lembrando que no começo hoje a gente teve 2 aulas e eu dei as 2 aulas. A primeira aula foi uma aula de revisão de matemática dos números com vírgula. Então, lembra que você falou lá de como fazer conta de divisão, número com vírgula, que isso daí estava enferrujado? Sim. Depois você assiste o vídeo lá da aula, que eu fiz uma Beleza. aula toda só sobre isso. Vou ver sim. Então, por hoje é só, gente. Boa noite, obrigado e até a próxima. Muito obrigada pela aula.